Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão do episódio 8 de Tactic Op. Eu sou o Thunder e eu não vou roubar a palavra que o Igor inventou, então deixa pra ele explicar pra vocês o novo conceito de sonoplastia. Novo conceito não, isso daí já tá desde o primeiro episódio. A gente que não teve a capacidade cognitiva de interpretar e entender a proposta de Tech Shop. E o conceito novo da sonoplastia. Durma imediatamente, espectador. Durma. Caraca, mano, é fantástico o quanto o Tactic Op consegue te hipnotizar para você dormir. Cara, esse episódio ele deu uma preguiça tão grande como todos os outros, e é incrível como ele consegue dar preguiça de você assistir enquanto teoricamente está tendo um conflito, que o conflito não importa. O conflito, tipo, tá ali tão telegrafado pra não acontecer que não importa. Você tem aí uma outra ceninha de luta que não importa, num conflito construído por um antagonista que não importa, e que ele é literalmente descartado porque ele não tá seguindo as ordens dos superiores porque ele é o Shinji. Tech Shop tem um outro conceito que também é fantástico, que geralmente, quando a gente tem uma estrutura de roteiro, você pode ter duas perspectivas. Uma de você estruturar para esmiuçar os elementos, aí no caso como espectador, eu posso ir lá esmiuçar os elementos e entender a forma como ele estrutura, para você entender o porquê que ele tá fazendo aquilo. Ou um viés de espectador mais casual, por assim dizer, de simplesmente assistir e absorver. Então, por exemplo, o segundo caso, já citando o futuro retrovejando, Piratas do Caribe, se você faz o primeiro contexto de analisar e esmiuçar processo, você fala, isso aqui é uma lixeira completa, porque basicamente todo o filme só muda o McGuffin que move a narrativa. Quando você vai pelo segundo, de aproveitar, do enjoyment, ele é funcional, você consegue pelo menos se divertir. Tanto que o público gosta pra caramba dos filmes, tanto que tem uma porrada de Piratas do Caribe. Quando você vai ver Tech Shop, ele é fantástico porque não importa o ponto que você pense, de análise ou de aproveitamento. Os dois são péssimos. Porque quando você pega todo o contexto do conflito do protagonista com a Cosette, e você analisa o porquê que aquilo tá acontecendo, você entende que aqueles processos são estúpidos. Porque ele simplesmente fala, essa personagem morreu, essa outra nasceu, agora o processo de conseguir identidade para essa nova que nasceu, que tá ainda escondida atrás da outra. Como você faz isso? Texto, 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 texto. Personagens falam que mostram empatia. Texto, 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 texto. Personagem recebe aquela empatia e fala que gostou de receber aquela empatia. Texto, 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 texto. Mudança de status quo de todo mundo. Então, cara, é algo assim fantástico. Porque quando você pega pra analisar é horrível, e quando você vai ver o anime e ver o que tá acontecendo na sua tela, e ver esses processos sendo montados, e a própria carga emocional daquele momento, você fala, pô, essa carga emocional é tão fuleira que eu não consigo sentir nada a não ser tédio. Ou seja, independente da perspectiva ou da ótica que você olhe, ele é ineficiente. Eu acho fantástico o quão bem ele consegue fazer isso. Porque a todo momento é um conflito ineficiente. Porque seja o conflito do Shinji loiro, seja o conflito do protagonista que quer tocar e não quer lutar, apesar do anime te falar a todo momento que ele se importa com música, mas depois da porradaria. Primeiro a porradaria, depois a música. Depois apresenta, coloca o personagem que sumiu e fala, não, agora ele vai reaparecer para deter o vilão. E, cara, pô, aí do nada apresenta o conflito da irmã, que não é irmã, mas colocando da situação, apresenta o conflito dela, não, ela está passando pelo processo de reconhecer, e agora que ela tá, Cosette, entre aspas, tá sofrendo perigo de vida, agora ela vai interpretar a individualidade dela como um ser humano. É uma construção de conflitos estúpidos, com premissas estúpidas, feitas de maneira estúpida, apresentados de maneira estúpida, que o estúpido virou tão redundante, mas tão redundante, que eu acho pouco. O estúpido virou uma palavra redundante e virou eufemismo para o que o Tech Shop faz. Uhum. É engraçado que eles são tão ineficientes que eles não conseguem nem colocar o ponto de reflexão ao ponto de conflito. Que é básico. Tipo, se você vai arquitetar um conflito
ativo com um conflito passivo, vamos dizer assim, conflito ativo de luta com um vilão, com algo que tá criando urgência pros protagonistas, e algo passivo, que é algo mais de entendimento pessoal, ou que é uma cartada muito fácil dessa identidade conflito de identidade da Cossetto, e isso não conecta. Inclusive, tanto não conecta que se você pegar separadamente o que é o conflito que está sendo construído de forma ativa no episódio, é um vilão genérico que tem o ego inflado que fala: como que esse cara tem uma pica maior que a minha? Eu não posso deixar a varinha dele ser maior que a minha. E ele vai lá e briga com ele. Por qual motivo? Por nenhum motivo. Nenhum motivo. Esse que é o ponto. Porque o anime justifica e tem motivo. Mas o problema é como ele correlaciona esses motivos. Porque é tudo estruturado de maneira tão bem arquitetada que quando você para e olha, você tem a perspectiva de que, pô, isso aqui é o suprassumo do absurdo. Onde tem tantas conveniências de roteiro em toda essa amarração de processo que não existe nada, absolutamente nada que você possa considerar natural. Porque a ideia deles estarem ali é justamente, o cara sente inveja. Beleza, ele sente inveja. Por quê? Porque o cara que tá acima dele tá mais preocupado com esse moleque do que com ele. Aí beleza, mas qual que é a correlação que tem entre ele e o protagonista? Não, é que ele foi lá e matou a Cosette. Aí o protagonista aparece, ele fala isso pro protagonista, o protagonista se sente afetado, e agora ele vai se engajar no conflito. Ou seja, olha a conexão que é feita, como se só existisse três personagens naquele mundo inteiro, onde um personagem é o vilão que gera todo o caos, onde um personagem ele sofre todo o mal daquele mundo, e um personagem é a vítima passiva da situação. Olha o nível da estupidez. Então, tipo, ele é amarrado. O problema é que quando você vê como ele é amarrado, você fala, é possível. É verdade. Tanto que eu já dei a conclusão e nem o processo disso, porque falar que não conecta é o resultado. Agora, como que isso acontece justamente por isso. Por enviesamento que não faz o menor sentido dentro da estrutura que a narrativa tinha trazido até então em âmbito de construção e apresentação de personagem. Vou nem colocar construção, porque construção é uma palavra muito forte para Tactic Op, em todos os âmbitos. Aqui é simplesmente apresenta-se e conclui. Quando conclui, e quando eles colocam conexões de conclusões a isso, porque às vezes você dá muitos saltos lógicos, onde o ponto A se conecta ao ponto B numa linha que você não vê. E de repente, transição de cena, isso está sendo feito, ou isso está feito. Um bom exemplo disso, e até como é patético, como Pathetic Op faz às vezes, é o ponto de correlacionar o entendimento da personalidade Cossetto Destiny quando se conclui essa nova personalidade, essa nova persona que o Tactic tá atribuindo, entendendo que ela não é mais a Cosette, agora ela é a Destiny. E a primeira coisa que ela faz quando ela vai conversar com a Ana chega: você é a Destiny. Tipo, hã? Assim, você não estava envolvida diretamente nesse diálogo, você não estava envolvida diretamente a essa conclusão, e você pula um monte de processos interativos entre você e a personagem que tá começando a criar essa nova... entender essa identidade que ela tem, e você conclui. Tipo, caraca, você não conversou com ela sobre isso. Foi conversado quando o Tactic tava quase morto. Quer dizer, quase morto, entre aspas, naquela caverna. Então, as coisas simplesmente vão dando saltos e saltos para culminar em alguma coisa. Em alguma ideia mirabolante que eles querem colocar em primeiro plano, e de repente isso daqui é o que tá acontecendo, de repente a regra é essa, de repente a grande evolução de personagem é essa. E isso daí volta naquele ponto que tira o ponto de conexão dessas cenas serem construídas, onde às vezes eles tentam fazer. A cena da caverna, né, de tentar trazer um momento mais emotivo de interação e menos texto, eu acho interessante. Quando ela tenta entender ver as feridas do Tactic, ela
tendo esse primeiro contato depois dele ter acordado, de ter desmaiado, e o lance dela pegar a mãozinha dele. Beleza, de novo o construção de cena tentando montar isso de uma forma que não seja só por texto. Mas é um pequeno momento que não compete a toda uma situação sendo criada onde o contexto é bobo, no mínimo. É até difícil avaliar o contexto, porque ele é criado e colocado de maneira tão superficial que, cara, beira a estupidez. Porque o gatilho de toda essa conversa é simplesmente o loirinho ter falado: eu matei a Cosette. Ou seja, ele falar isso desencadeou todo um processo de reflexão da Cosette em tentar desenvolver uma individualidade no sentido de não ser a Cosette, ser a Destiny. O protagonista de olhar pra ela e falar: agora ela é a Destiny, não é a Cosette. Ou seja, aí esses em primeiro plano, né? Porque ainda tem a irmã que tá em segundo plano, mas incrivelmente, felizmente, Tech Shop, a gente faz uso, não do salto lógico, que eu acho que é um recurso, assim, muito depreciado pela mídia, então a gente precisa criar algo novo, que é o portal interdimensional lógico, que é um pulo que atravessa o universo inteiro, que foi literalmente o que aconteceu. É um pulo que faz com que a informação saia telepaticamente de um berço do diálogo e vá para outro plano de diálogo. Então eu acho incrível ele também fomentar essas novas perspectivas. Mas aí você tem esses três personagens que, por causa de um gatilho, e de, claro, um personagem que não tem interação com o outro, mas o outro recebeu a informação e processou também, e teve a mesma mentalidade na forma como tratou, e todo mundo chegou à mesma conclusão: a gente precisa considerar ela como a Destiny, não como a Cosette, porque a Cosette morreu. Eu falo, pô, interessante a ideia. Eu acho que é um conflito que, se fosse melhor estruturado, ele de fato teria valor, porque é aquela coisa, é um dos poucos conflitos que a gente tinha. E é o conflito que era a bandeira de Tech Shop desde o episódio 2. E é o que eles ficavam levantando como uma bandeira pra falar: tem alguma coisa aqui, estamos trabalhando alguma coisa. E a resolução do conflito principal até o momento ser essa, beira a estupidez. E a resolução ser feita desta maneira, com esses processos, aí ultrapassa qualquer limite de estupidez. Então, cara, é muito complicado, mas muito complicado. Porque é aquela coisa, mesmo que você tenha bom trabalho de animação, bom detalhamento de storyboard em alguns momentos, não tem como sustentar. Não tem como sustentar, porque o contexto que tá envolvendo aquilo, o texto que tá envolvendo aquilo, não tira o melhor dessa animação e dessa caracterização em alguns momentos. E vale salientar, em alguns momentos o storyboard trabalha. Porque eu vejo também 5, 6, 7 segundos de quadro estático, só o fogo mexendo. Eu vi essa cena. Então, você também tem que pesar esses dois lados. E quando você pesa o roteiro, ele afunda a balança. E ainda afunda em âmbitos muito simplórios, né, cara? Porque, assim, se querer colocar em âmbito de urgência e ação de cena, né, na própria ação de personagem, em tentar resolver conflitos, onde você coloca um contador de morte em cima do Tactic por conta da ferida. Obviamente a gente sabe que ele não vai morrer. Ou a Destiny não querendo usar o poder dele pra ela não sugar mais a vida dele, e meio que direcionar a luta pra o que importa, que é o cara, beleza. Porque em nenhum momento isso foi pensado tirando a primeira cena que o Tactic tentou dar um soco nele, que fazia todo sentido. Tinha uma ideia onde ele tá atacando o agressor direto ao que ele falou sobre quem foi o malfeitor da situação. E quando eles chegam em cena, não, vamos atacar a waifu poderosa, que ela tá tretando em outro plano que não tem nada a ver. Então, eu não vou nem esmiuçar esse ponto de tentar criar uma construção mais tridimensional da cena em si, ou de efetuar de fato a ação, porque isso daí é pedir demais. Então, se nem o básico eles acertam, quem dirá de fato focar para fazer o plano de ação ser coerente e condizente a uma situação de urgência, ao imediatismo, ou até o conflito em si que estava sendo armado, que era Tactic e o
o Shinji loirinho. Aquele pedaço de antagonista. Se assim eu posso dizer. Eu acho que eu não posso nem dizer isso. Então, é muito ruim, cara, porque até o ponto de gatilho que poderia ser utilizado para maximizar algum ponto de reflexão, ele é só um recurso muito barato de roteiro, que é resolvido da mesma forma patética que é apresentada. De simplesmente aparece mais uma wife e fala, tu tá demitido, irmão. E acabou. E quebra a varinha. E sua varinha tá quebrada agora, e agora a Inferno não é mais a sua waifu, ela volta pra organização. E fechou-se o conflito. Foda-se. Tipo, é literalmente, e acabou o conflito que a gente colocou aqui sobre o que foi a pressão que fez o conflito pra você gerar toda a evolução de característica da Cosette / Destiny desse episódio, que teoricamente era o seu grau de conflito em primeiro plano desse episódio. Inclusive, parabéns pra Tetiop, conseguiu fazer um vilão tão patético quanto os de Saô. Sim. Parabéns. Ah, não. Tem outro que dessa temporada, dessa semana, inclusive, que foi literalmente pior do que Saô, usando as mesmas regras de Saô. É triste, inclusive. É muito triste. Mas é uma obra que eu não quero tiltar ninguém agora, tá? Deixa pra lá. Ficou no subtexto, tá tudo bem. Tá tudo bem. Cara, mais um Pathetic Op. Mais um episódio de Pathetic Op feito, velho. E vamos continuar tentando sobreviver a esse conceito de sonoplastia. Que é muito bom. É muito bom como isso bate muito bem com o Pathetic Op, que teoricamente teria recursos de não fazer justamente isso. Cara, você tá com mapa e... Como que é? É mapa e... Madhouse. Madhouse. 2 estúdios extremamente poderosos. Visualmente, uma obra que é elaborada. Você tem uma boa fotografia, você tem um bom character design, você tem momentos bem fluidos de animação que nem isso funciona. Nem a waifu Seiba genérica consegue aumentar algum tipo de grau de empatia com alguma coisa que tá acontecendo nesse episódio. Mas nem pra criar situações de até meio que fanservice, eles conseguem. A hora de, o Tete tá pegando fogo aqui, ele tá com febre, tem que dar aguinha pra ele. Vou jogar na boca. Mas nem isso, cara. Se tivesse feito isso, eu falo, olha, legal, o Otaquinho vai gostar dessa cena da wife beijando o protagonista. Mas nem isso eles fazem. É difícil saber o que eles fazem, né? É porradaria. Se tem uma coisa que realmente tem, é porradaria. Mas é aquela coisa. Porradaria por porradaria não leva a lugar nenhum, inclusive, ainda mais como anime e pela estrutura que as batalhas têm, de eles quererem fazer um encaixe com uma trilha sonora instrumental para fazer uma ilusão do maestro no campo de batalha, aí eles querem fazer esse paralelo da construção. Cara, não funciona. Por quê? Porque a batalha não tem significado. A música tá ali só por isso. Então ouço a música, não tem carga emocional. Cenas de luta sem carga emocional não valem de absolutamente nada. Porque justamente a luta é transparecer o ápice da carga emocional, o ápice do contexto, o ápice do conflito, que a gente não consegue desenvolver, concluir, criar uma resolução na conversa. Então a gente parte pra porradaria. Isso é o básico, cara. É o básico. Aqui eles transformaram as batalhas em momentos de cenas bonitas, mas vazias, completamente vazias. E o que a gente reclamava antes de não ter vilões à altura, de não ter senso de perigo nas batalhas, agora a gente poderia ter. Mas só que quando a gente tá vendo a batalha e a carga emocional que eles querem colocar na batalha, não tem a ver com o perigo. Tem a ver com o contexto motivacional dos personagens. Então, enquanto você deveria estar com
tá com receio de um personagem morrer, que obviamente ele não iria, mas esse é o receio que deveria, que, entre aspas, foi criado, né, deveria ser criado, porque fala que foi, não foi. Enquanto isso transparece em primeiro plano, o personagem tá pensando sobre a questão motivacional dele, da música, da cocete, ele tá pensando em mil e uma coisas, menos sobre esse aspecto. Então é aquela coisa, se o personagem não se preocupa com isso, por que eu vou me preocupar? E as preocupações do personagem são outros contextos, outros conflitos, que a obra também não dá o devido valor na forma de estruturar. Então, cara, literalmente, eles conseguem a incrível façanha de criar cenas de batalha, tentar criar carga emocional, só que isso é feito de maneira tão ruim que mesmo com 1001 conflitos sendo colocados em cada um dos planos, nenhum deles tem uma carga emocional relevante, decente, que faz com que as cenas de batalha sejam alguma coisa, tenham algum valor. Então aquela coisa, qual que é o valor do Tech Chop? Pegar o anime, colocar a música do Linkin Park e fazer o MV. E corta bem, hein? E corta bastante, porque vai precisar. Mas isso também tá correlacionado à própria forma que ele trabalha o texto dele, né? Querendo ou não. Porque quando ele coloca coisas como música, como algumas palavrinhas-chave aqui, elas são tão apenas simbólicas e referenciadas, como se elas quisessem dizer alguma coisa muito maior, que, sei lá, se você troca música por amor, por amizade, por qualquer outra palavra que ela mesma tenta referenciar algo muito maior do que o próprio anime está construindo para ela referenciar, funciona da mesma forma. O tom não muda, o significado dos símbolos que eles colocam aqui, as palavras-chave que eles colocam aqui, não tem, de fato, algum tipo de detalhamento ou profundidade dentro da obra. São palavras jogadas, e eles meio que vão fazendo diálogos reflexivos e simbólicos para dizer que aquilo significa algo, mas não. É só a reflexão pela reflexão e mal e mal feita, inclusive, porque os pontos de conexões são super abstratos e... Abstrato não, é super flutuante mesmo, não tem nada palpável aqui pra você falar, olha, música tem esse significado pra essa história. Não funciona dessa forma. Então, acaba virando essa concha de retalhos de roteiro, onde os pontos só não se ligam em cima de uma animação minimamente bem feita quando constroem cenas de ação, que daí, de novo, recorta e joga Linkin Park, que talvez aí tenha algum valor. E talvez tenha até um significado melhor de música aqui. Um contexto que não é do anime, mas um contexto próprio seu de ouvir Linkin Park ouvindo Tech Chop. E eu acho que é isso.